Nós vamos ler primeiro o versículo 16 e depois nós vamos ler o verso 13. Nessa noite, o título da nossa escola, da nossa aula, não somos supostos conseguir sozinhos. Se você está lutando por um sonho, por uma coisa, o que quer que seja que você luta na vida, você não é suposto conseguir nada sozinho. Quem vai falar conosco sobre isso hoje? É a palavra de Deus, a começar pela leitura desse versículo. Diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 13, o verso 16. Do qual todo o corpo, inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de algumas juntas. Right? Não, de todas as juntas. Segundo a operação justa de algumas partes. Não, de cada parte. Efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Esse verso é muito importante, do qual, isso é Jesus, ele é a cabeça desse corpo, o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Queria que você imaginasse cada pessoa como uma junta do corpo e nenhuma pode ficar de fora. Absolutamente nenhuma junta pode ficar de fora. Você pegar o seu próprio corpo e tentar tirar uma junta só. Quem quer tirar uma junta só do seu corpo? Uma junta significa uma pessoa. Então, nenhuma pessoa pode ser ignorada, porque o corpo é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Agora, aqui tem um segredo, né? Nem todas as juntas funcionam da forma própria. Quando tem uma junta no seu corpo que está com problema, ela atrapalha o corpo inteiro. Da mesma forma a igreja. Então, todas as juntas têm que operar de forma própria. Então, ele diz, segundo a justa operação de cada parte. Efetua o crescimento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. A propósito, eu li o verso 16 primeiro, para depois ler o verso 13. Porque fazendo o que está no verso 16, acontece o que está no verso 13. Até que todos cheguemos, diz assim, todos. Deus não deixa ninguém de fora, ninguém pode ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Ele não disse, até que alguns cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Não, ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Antes de começar a aula em si, eu queria orar. Eu fiz essa introdução à leitura do verso. Eu queria orar com você, eu queria que você orasse comigo, e nós vamos dizer ao Senhor que nós queremos que nós compreendamos essa noite o valor das pessoas na nossa vida, tá? Hoje nós não vamos pregar sobre santificação, hoje nós não vamos pregar sobre o sangue de Jesus, hoje nós não vamos pregar sobre libertação, hoje nós vamos pregar sobre o valor das pessoas na nossa vida. Então feche os olhos e agradeça a Deus. Deus, obrigado por essa noite. Nós estamos diante da palavra eterna, mais uma vez ela vai nos alimentar, vai nos direcionar, vai nos ensinar. O Senhor reúne o seu povo com um objetivo, falar ao coração do seu povo. Senhor, nessa noite o teu povo está reunido e mais uma vez nós pedimos, fala conosco. Quem quer pedir isso ao Senhor? Fala comigo, diretamente comigo. Limpa o meu coração, dá-me aqui uma bênção nessa noite. Me ajuda a compreender o valor das pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Desde o dia que eu entrei na terra até o último dia que eu saí daqui, eu não posso viver sem as pessoas. Eu não posso ignorar as pessoas, eu preciso lembrar que o Senhor me deu as pessoas. Alguém pede, dá-me uma revelação, Senhor,
do valor das pessoas na minha vida essa noite. Eu repreendo nesse momento aquilo que ia roubar a palavra. Eu declaro destruído pelo sangue de Jesus. Eu tomo o domínio de Jesus. Eu declaro o domínio do Senhor Jesus na reunião. A reunião é dele. E eu libero os anjos do Senhor com suas espadas cintilantes para guardar o lugar e proteger o lugar e amarrar todo aquele espírito que ia roubar a palavra. Eu declaro que a palavra não voltará vazia. Ela nunca volta vazia. Ela faz o que lhe apraz. A igreja diz assim, por favor, eu recebo no meu espírito a palavra de Deus. Amém, queridos. Olha, vamos lá nos alimentar do que o Senhor está dizendo para nós. O valor que Deus dá às pessoas. Antes de nós falarmos do valor que nós precisamos dar às pessoas, eu queria que você notasse o valor que Deus dá para as pessoas. Tá? Não foi à toa que Deus criou pessoas. E a primeira coisa que Ele fez foi Gênesis 2, verso 8. Hoje é dia de abrir a Bíblia. Se alguém precisar de uma Bíblia, é só levantar a mão e um diácono vai trazer uma Bíblia para você, para que você possa. Alguém precisa de uma Bíblia aí? Olha lá. Então, empresta uma dessas aí, para que a gente acompanhe. Gênesis 2, o verso 8, diz que plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente, no Éden. E Deus plantou o jardim, e eu queria que você pensasse aqui na importância desse lugar precioso que Deus plantou. E eu não vou ler ainda o resto do versículo, mas eu queria que você pensasse primeiro sobre isso. Deus plantou um jardim. Se você plantasse um jardim, o que você faria lá nesse jardim? O que você colocaria no meio desse jardim? Tá? Talvez alguém ergueria uma casa, alguém ergueria algo bonito, colocaria alguma coisa importante lá. Porém, o verso 8 de Gênesis 2 diz que Deus plantou um jardim da banda do Oriente e plantou nele o homem. Deus não colocou o homem em qualquer lugar. O homem é uma criatura tão importante para Deus. Deus tem tanto respeito com o homem, Deus tem tanta consideração ao ser humano, que quando Ele plantou o jardim, Ele colocou o homem no jardim. Ele não colocou o homem num deserto, Ele não colocou o homem num lugar, numa caverna, Ele não colocou o homem num lugar qualquer. Deus colocou o homem no jardim. No meio do jardim, Deus colocou a sua melhor criação. Ele colocou sua melhor criação. A coroa da criação é o ser humano. Alguém já sabia disso? Vamos repetir algumas coisas hoje à noite que o Senhor me orientar. Diga comigo, a coroa da criação é o homem. E quando eu me referi ao homem, eu estou me referindo ao homem e à mulher juntos, que é a humanidade. Agora vamos para mais um versículo, que é o Salmo 139, verso 14. Eu queria que você pensasse nas primeiras duas frases desse versículo. O Salmo 139, verso 14, onde o Espírito Santo fala através do salmista Davi, quando ele diz: porque de um modo assombrosamente maravilhoso fui formado. Preste atenção nessas palavras. Alguém pode repetir essas palavras comigo? Pode repetir depois de mim, por favor. É o Salmo 139, verso 14, que diz assim, 1, 2, 3. Porque de um modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. Nós não vamos dar uma aula de biologia aqui, eu não sou médico, mas eu tenho ouvido tanta coisa importante sobre o corpo humano. O corpo humano é a maior maravilha que Deus criou. Se você for estudar, o médico, ele fica simplesmente de boca aberta, ele fica estupefato ao estudar a maravilha que é o corpo humano, porque nós fomos formados de uma maneira assombrosamente, não é simplesmente uma maneira maravilhosa, é assombrosamente maravilhosa. O primeiro milagre que você tem na sua vida é você mesmo. Presta atenção no que eu estou falando. O primeiro milagre, o maior milagre que existe na sua vida é o que você mais ignora. A primeira pessoa que você ignora não é sua mãe, não é seu pai, não é seu filho, não é outras pessoas, é você mesmo. Nós ignoramos a maior criação de Deus, nós ignoramos a maior maravilha de Deus, que somos nós.
O inimigo fala muito no nosso ouvido que a gente não é nada, você acredita muito nisso, as pessoas já usa pessoas desde a infância para falar mal de nós para nós, e nós acreditamos mais nisso do que no que a palavra de Deus diz sobre nós. O que a palavra de Deus diz sobre nós é: porque de um modo assombrosamente maravilhoso eu fui e nós não fomos formados de qualquer jeito. Essa noite, eu sei que você não está acostumado a se alegrar por causa de você, a se alegrar porque Deus fez você, mas por favor, caminha comigo, porque você precisa se alegrar essa noite pelo que Deus fez em você. Eu vi um médico, um oftalmologista, um pastor, um oftalmologista, ele falando da maravilha que é o olho humano, o poder do olho humano. Ele era um oftalmologista e ele pregando numa igreja lá em Brasília, ele falava o poder que tem o olho humano, as características da mão humana. Nenhum computador consegue fazer o que a mão humana consegue fazer. Sabe quando você está passando folhas de papel num caderno ou num livro, que você pega na folha e você sabe que tem duas, agarrou, mas parece que só tem uma, mas a sua mão sente que tem duas. A coisa é tão fininha, mas a sua mão sabe, o seu cérebro, a sua mão sabe, ela sente, ela tem a textura para perceber que tem duas folhas ali, e às vezes as folhas estão tão juntinhas que você, não, mas eu tenho certeza que tem duas folhas aqui. Você fica tentando puxar, mas veja a maravilha que é a sua mão. Nós precisamos dar mais glória a Deus pela criação humana que é o ser humano, tá? Agora eu quero levar você, e eu estou passando rápido nos textos, o Salmo 8, o Salmo 5, verso 8, eu não sei por que ele não está ali, porque ele deveria estar ali. O Salmo 8, verso 5, é um dos textos que o ser humano tem que ter decorado, porque é um dos textos que mais honra o ser humano, é o Salmo 8, verso 5. Se você não tinha arriscado ele na sua Bíblia, arrisca aí agora, marca ele. Porque o Salmo 8, o verso 5, diz essas palavras: contudo, eu vou começar do verso 4, para você saber que está falando do homem. Então a pergunta: que é o homem para que dele te lembres, ó Senhor? E o filho do homem para que o visites? Então está falando do homem, verso 5. Contudo, um pouco menor que os anjos o fizestes. Ei, o homem não é pouca coisa, ele é quase igual aos anjos. Preste atenção. Um pouco menor, um pouquinho menor que os anjos, o fizeste, mas não é só isso. Repita comigo as últimas palavras do versículo, diga comigo: de glória e honra, o coroastes. Preste atenção nessas coisas, preste atenção nessas coisas. Deus não fez o ser humano de uma forma qualquer, Deus fez o ser humano, colocou no jardim, é a coroa da criação. Nós somos a coroa da criação. O fato de nós desvalorizarmos uns aos outros é porque nós não entendemos muito bem a teologia humana, a teologia bíblica do ser humano, a antropologia bíblica, porque a palavra de Deus, ela mostra o quão o ser humano é importante, o quanto Deus valoriza as pessoas e o quanto nós precisamos verificar que há uma glória de Deus sobre nós. É claro, quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus. E deixa eu lembrar aqui uma coisa que a maioria dos teólogos acredita, e eu também acredito que, você sabe, quando o ser humano pecou, eles descobriram que estava nus, certo? Talvez alguém já pregou, mas eu quero que você lembre. Como é que eles descobriram que estava nus, sendo que eles não conseguiam ver que estava nus antes? Não é que os olhos deles só estavam fechados para a sua nudez, é que eles estavam cobertos por uma glória. A maioria dos teólogos, e como eu disse, eu também acredito, porque não está escrito na Bíblia, que eles eram cobertos de uma áurea, de uma glória, que não era possível ver a nudez. Havia uma áurea, havia um resplendor no ser humano. O ser humano era uma criatura resplendente, tá? Ele era coberto com a glória de Deus. Não dava para ele ver a sua nudez. Quando você está cheio da glória de Deus, não dá para você ver nudez em você. Quando você está cheio, coberto da presença de Deus, você não vê inferioridade, você não vê rejeição, você não vê essa coisa que rasgou a glória de Deus em você. Mas aqui o verso está dizendo: de glória e honra o coroaste, de glória e honra o coroaste. Alguém diz só uma coisa, por favor, mesmo que eu não sinta: eu estou coroado de glória e honra. Agora recebe a glória aí, só um minutinho, e diz: eu renuncio tudo aquilo que rouba a minha glória, eu renuncio toda a rejeição, toda a inferioridade, toda timidez, eu renuncio tudo que é ruim, porque eu estou coroado de honra e glória. Pode dar glória a Deus, porque você foi coroado de honra e glória.
Você lembra quando Moisés passou aqueles 40 dias na presença de Deus, que ele desceu do monte brilhando? Era mais ou menos assim, era o rosto brilhando que o ser humano tinha, tá? Deus é tão importante o ser humano, que em Hebreus 1, o verso 14, eu vou deixar só os melhores acharem por causa do tempo, tá? Quem não conseguir achar, eu vou seguindo adiante. Hebreus 1, verso 14 diz assim, falando dos anjos, tá? Não são os anjos espíritos ministradores enviados para servir. Ei, nós somos servidos pelos anjos. Come on, gente, come on. Nós somos servidos pelos anjos. Eu não sei se você sabe que em Lucas, quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, que ele estava naquela aflição, suando sangue, pedindo ao Pai, se fosse possível passar de mim esse cálice, a palavra de Deus diz que os anjos vieram e o serviram. Presta atenção. Os anjos trouxeram pão e água para Elias, quando ele estava no deserto. Gente, quanta gente já foi servido por anjos e não sabe? Você é tão importante que os anjos trabalham para você. Eu não estou inventando, eu estou pregando a Bíblia. A Bíblia está dizendo, Hebreus 1, verso 14 diz, não são eles todos espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que vão herdar a salvação. Os anjos servem você. Come on, church. Os anjos servem você. Tá? E aí nessa missão angélica de nos servir, lembra comigo agora do Salmo 91, versículo 11. O Salmo 91, versículo 11 diz assim, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Presta atenção, quando uma coisa é importante para você, você põe guarda-costas, você põe segurança, você põe alarme, você põe tudo que é preciso para guardar aquilo, porque aquilo é importante. Deus colocou os próprios anjos, Deus colocou os próprios anjos para mim. Ei, eu não sou guardado por qualquer coisa, eu sou guardado por anjos. Come on, gente. Se a glória de Deus está em mim, eu sei o meu valor. Repete essas palavras. Se a glória de Deus está em mim, eu sei o meu valor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Acabou, dá uma salva de palmas para você, para você. Para você. Gurabachata karabahai. Jekepeto sokoporebahai. Onde o Espírito de Deus está, ele valoriza o ser humano. Porque o ser humano é a obra-prima da criação de Deus. Então nós somos guardados pelos anjos. Come on, você precisa pensar pelo menos nisso. Para de ficar pensando nessas coisas ruins que acontecem com você, nesses sentimentos ruins. Lembra que tem, irmão, toda noite que eu vou deitar, eu nunca vi, mas eu fico imaginando o anjo que está tirando guarda aquela noite. Tirando guarda naquela noite. Porque eu vou dormir, ele vai ficar de guarda. Come on. Eu vou fazer uma viagem, ele se prepara para viajar, porque ele não pode ficar, ele tem que ir comigo no carro. Come on. Kirabashai. Nós precisamos pedir ao Senhor, abre os meus olhos para ver os anjos que trabalham comigo. Alguém fala comigo, Senhor, abre os meus olhos para ver os anjos que trabalham comigo. Pastor José, não lembro se o nome dele era esse, foi quase 30 anos atrás, honestamente, que eu ouvi esse testemunho, ele contar na Igreja Batista Renovada de Somerville, que não existe mais essa igreja. Há 30 anos atrás, eu estava no culto, quando ele estava contando que ele estava em São Paulo e ele precisou ir no banheiro, no meio daquela metrópole. Ele entrou num bar, pediu ao rapaz se tinha um banheiro que ele pudesse usar, e o rapaz falou, entra essa porta, e
vai ao corredor e você vai achar um banheiro. Só que o rapaz não falou que aquele lugar estava em construção e que havia uma fossa, havia um buraco muito grande lá. O pastor no escuro foi procurando o banheiro sem saber naquele lugar, de repente ele caiu no buraco. Porém, quando ele foi caindo naquele buraco, crente é assim, crente tem uma palavra na boca. O pastor José, ele falou assim: anjo do Senhor. Na hora que ele falou isso, ele viu uma mão branca que estendeu e pegou ele assim, tirou ele do buraco assim, ó. Esse é o trabalho dos anjos do Senhor. Não sei se você sabe que o cantor Marcos Nascimento, thank you very much. Ele estava fazendo uma viagem no Brasil e o carro dele pegou fogo. Eu não sei os detalhes exatamente, mas ele saiu do carro e quando ele saiu, a filha dele ele viu o fogo, pegando fogo na roupa dela. Aí ele falou: Senhor, cadê os anjos que eu canto? Foi só ele falar isso. O fogo apagou na hora. Se eu fosse você, eu chamava por aqueles que Deus enviou para me ajudar. Você não está sozinho. Fala para alguém: você não está sozinho, você não está sozinho. Se alguém te falar que você não tem um anjo da guarda, está mentindo, porque a palavra de Deus está dizendo: aos seus anjos dará ordens. Ei! Eu vou pular aqui hoje à noite. Alguém diz: nós somos importantes para Deus. Mas você precisa acreditar nisso, porque o diabo quer tanto diminuir você. Ele quer tanto diminuir você, que você não acredite em você. O versículo que eu vou ler agora é Hebreus 2,16, porque nesse verso está uma coisa que me choca demais, que é: Deus enviou Jesus para morrer pelos homens, mas não pelos anjos. Eu penso que os anjos são as criaturas mais preciosas do que nós. Eu creio que os anjos são criaturas mais gloriosas do que nós. Os anjos são criaturas mais inteligentes do que nós. Os anjos são os anjos, e Jesus não morreu por eles. Come on. Esse verso me choca. Hebreus 2,16 me choca, porque diz assim, falando do sangue de Jesus, falando da obra de Jesus, ele diz assim: pois na verdade, esse sacerdote Jesus, ele não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão. Crente tem que parar de ouvir o diabo, parar de ouvir essas mensagens negativas, parar de ficar pensando, de se sentindo deprimido, parar com isso. Para com isso, irmão. Para em nome de Jesus, porque Jesus morreu por você e não morreu pelos anjos. Quem é mais importante aqui? Aos olhos de Deus. Então, esse primeiro ponto que eu falei até agora foi apenas esse: Deus valoriza as pessoas, tá? Então, cuidado. Cuidado para você não desvalorizar uma pessoa, cuidado. Porque Deus valoriza as pessoas. Então, esse próximo ponto que eu vou agora é esse aqui. Deus não fez a gente para conseguir vencer na vida sozinho. Deus não fez o ser humano para vencer sozinho. Nós não somos supostos conseguir as coisas sozinho. Ah, é? Pergunta para um solteiro. Pergunta se ele está bom. Está feliz da vida, realizado. Pergunta para ele. Ou você não lembra mais quando você era solteiro? Sozinho? Pergunta para um órfão se ele está feliz. Pergunta para uma viúva se ela ficou mais feliz agora. Pergunta. Alguém diz comigo: o ser humano não é suposto vencer na vida sozinho. Então quero que você medite comigo agora nessas coisas que Deus vai falar aqui. Nós precisamos de outro ser humano. Presta atenção: o filho precisa da aprovação do pai. Já prestou atenção? Já assistiu os filmes? Já viu a vida das pessoas? Como um ser humano passar a vida lutando para ter a aprovação de uma pessoa na vida dele. E uma pessoa só. E uma das mais importantes na vida de um ser humano é o pai. Se o pai falou que não prestava, se o pai acabou a vida do ser humano, mas se o pai falou que era, que conseguia, que podia ser, pronto, jogou o ser humano lá em cima. Nós não fomos criados para vencer nessa vida sozinhos.
Hoje nós vamos olhar o valor das pessoas em nossa vida. A filha precisa da aceitação da mãe. A filha não consegue ser uma mulher sem a mãe. O marido precisa da admiração da esposa. Para de falar mal do seu marido, para de falar que ele não sabe fazer nada, para de falar que ele é um burro, para de falar que ele é isso, que ele é grosso, que ele é isso. Se você fala isso, você acabou o homem. Porque nós não somos supostos a ser felizes e a depender e a viver bem sem o outro ser humano. Nós acabamos a vida dos outros, ou nós ajudamos a vida dos outros, porque Deus nos fez dependentes uns dos outros. O marido precisa da admiração da esposa. A esposa precisa da admiração do marido. Ele nunca fala que eu sou bonita. Ele nunca me elogia. Veja só. Como se ela não soubesse que ela botou o vestido e ela ficou bonita. Mas ela não quer saber. Ela quer saber se ele está achando que ela está bonita. Por que a criança chega para o pai, pai, fala, eu estou bonita, pai? Por que a menina pergunta? Por que o ser humano precisa ouvir? Porque Deus nos fez dependentes. Eu queria perguntar se você é uma bênção na mão de Deus na vida de outras pessoas. Eu queria perguntar se você ajuda a edificar Deus na vida das outras pessoas, ou se você fala palavras que destroem o outro, se você afirma o outro, se você ajuda o outro, se você encoraja o outro, porque Deus nos fez com o poder de levantar um outro ser humano ou de destruir a vida dele. O aluno precisa da confiança do professor. Se um professor diz para uma criança que ela é burra, que ela não consegue aprender. No entanto, o professor que acredita naquele aluno que tem dificuldade, quantos filmes nós já vimos de um aluno que tinha dificuldade de aprender, mas alguém confiou naquela criança, alguém apostou nela. Todos nós precisamos de alguém. Hoje eu quero que você comece a dar graças a Deus pelas pessoas que Deus usou na sua vida para te trazer até aqui. Nenhum de nós chegou aqui sozinho, nenhum. Quantas pessoas estão atrás de cada um de nós para a gente poder chegar aqui onde nós chegamos? O empregado precisa da aprovação do patrão para saber se o trabalho ficou bom, se ele está feliz com o trabalho, se ele é um bom funcionário. O empregado precisa saber disso. A ovelha, ela precisa das palavras de estímulo, de encorajamento do seu pastor. Ela precisa saber se ela é querida, se ela é amada. Ninguém consegue nada sozinho. O ser humano precisa de alguém para acreditar nele. Não vou perguntar aqui quem acredita nisso. Não vou perguntar aqui quem pensa dessa forma. Você precisa ter pelo menos um, diga comigo assim, pelo menos um ser humano que acredita em mim. Seja uma namorada, seja um amigo, seja um pai, seja uma mãe, seja um irmão, seja um conhecido. Eu não quero saber se seja desconhecido, eu só quero que acredite em mim. Porque eu preciso que um outro ser humano, preste atenção como que é. Deus pode acreditar em mim. Eu te pergunto, por acaso, em algum momento Deus já duvidou de mim? Mas isso não vale nada se um outro ser humano não acreditar em mim. Presta atenção, Deus já deixou de acreditar em alguns de nós? Deus nunca deixou de acreditar em alguns de nós, porém, se um ser humano não vier e acreditar em nós, não vale. O que nós precisamos é que outro ser humano, igual nós, acredite em nós. Uma mãe que não abre mão do filho, um pai que não abre mão do filho, um pastor que não abre mão da ovelha, aquele que larga as 99 e vai buscar aquela, porque você valoriza a pessoa. Às vezes, nós somos mais dependentes uns dos outros do que de qualquer outra coisa nessa vida. Lembro de um filme que eu estava vendo e o mundo inteiro era contra aquele rapaz. Os pais eram contra, a família era contra, a escola era contra, os professores eram contra, a polícia era contra, todo mundo. Sabe quando tem aquela ovelha negra? Que todo mundo é contra? Porém, aquele rapaz achou uma moça que acreditou nele. E o filme todo é para dizer que aquele moço venceu, porque um ser humano, no meio de todo mundo que era contra ele, acreditou nele. Diga comigo, eu só preciso de um que acredite em mim. Come on. Come on. Come on. Eu queria perguntar se você é essa pessoa
que é o um na vida de alguém. Porque você pode encontrar alguém que todo mundo desacredita dele, e aí você chega como o presente de Deus na vida dele, para dizer: eu não quero saber quem não acreditou em você, eu acredito em você. Eu acredito em você. O ser humano é tão importante que Deus nos colocou do lado um do outro para a gente valorizar um ao outro. E deixa eu só ajudar você aqui que quer praticar o que eu estou falando. Não se valoriza o outro calado. Se valoriza o outro falando e com ações. Se valoriza o outro com as atitudes que a gente tem, tá? O pior pecado parece muito simples, mas um dos maiores pecados que você pode fazer com outro ser humano é você passar por ele e ignorar ele. Como é que você passa por um ser humano e você ignora ele? Não é suposto você passar por uma pessoa na rua. Hoje a sociedade está daquele jeito que você não cumprimenta as pessoas, mas isso não é suposto acontecer. Você se lembra do tempo em que as pessoas passavam na rua e se cumprimentavam umas às outras? Eu faço questão de cumprimentar as pessoas na rua, porque são pessoas. Eu não quero saber se é um macumbeiro, se é isso, se é aquilo, é um ser humano. Deus não aceita você ignorar outro ser humano. Você precisa entender o valor das pessoas, para você poder entender a Bíblia. Nós precisamos ouvir uma palavra de aprovação de outro ser humano. Por que é tão importante para um ser humano ouvir um outro ser humano aprovar? Presta atenção, Deus nos aprova. Deus está sempre botando a gente para frente. Deus, ele quer sempre, mas a gente depende de um ser humano. Essa mulher que está do meu lado, é esse marido que está do meu lado, é o pastor que eu tenho, é o pai que eu tenho, é a mãe que eu tenho, ou é o amigo que mora comigo. Eu preciso que alguém fale alguma coisa boa de mim, para mim. Eu preciso que alguém me ajude a me descobrir. Eu preciso da aprovação de alguém, eu preciso do encorajamento de alguém, eu preciso ser legitimado por alguém. Sabe por quê? Ninguém se autoriza sozinho, ninguém se legaliza sozinho, ninguém se legitimiza sozinho. Você precisa que um outro ser humano esteja ao teu lado, falando para você: é isso mesmo, é assim, você é isso, você é bom nisso. Aí você acredita. Você já era, mas você não acreditava. Você passa a acreditar porque um outro ser humano falou. Eu queria que você imaginasse o quanto é importante nossas palavras uns para os outros. E porque a gente não valoriza nossas palavras, é que a gente fala muita coisa que não devia e destrói a vida de um outro ser humano. Todo ser humano precisa de uma autorização, de um endosso, de uma recomendação, de um aval de outra pessoa. Deus não permitiu, fala comigo, Deus não permitiu o ser humano conseguir as coisas sozinho. Então, eu quero Bíblia agora. Eu quero falar para você sobre o ministério de encorajamento na Bíblia. O que é o ministério de encorajamento na Bíblia? É o ministério de falar coisas boas a outra pessoa, estimular a outra pessoa, encorajar a outra pessoa. Eu vou ler alguns versículos rápidos, começando com Hebreus, capítulo 10, versículo 24, que diz assim: consideremo-nos uns aos outros. Eu queria dar uma dica, antes de eu continuar lendo, eu vou ler mais ou menos uns 20 versículos, que vai ter a expressão uns aos outros. Repita só comigo essa palavra, uns aos outros. Presta atenção aqui, imagina que aqui é o uns e aqui são os outros, tá? Então, esses uns têm que ministrar aos outros, e aí, esses outros têm que ministrar aos uns, porque assim, é uns aos outros é o ministério da mutualidade, que eu vou falar na frente, mas primeiro eu vou falar sobre o ministério do encorajamento. Presta atenção, Hebreus 10, 24, consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós precisamos nos estimular uns aos outros, não provocar uns aos outros, não ferir uns aos outros, não desanimar uns aos outros, mas estimular uns aos outros às boas obras. E o verso 25 diz: não abandonando a nossa congregação. E aqui está a importância da congregação. Por que a importância da congregação? Como é costume de alguns, mas admoestai uns aos outros.
Deus precisa da igreja para que a gente possa encorajar uns aos outros a ser. Ninguém consegue servir a Deus sozinho em casa. Tenta para você ver. Queria saber o nível de avivamento que você tem sozinho por aí. O nível de revelação e de crescimento espiritual que você tem em casa sozinho, sem nunca pisar o pé numa igreja. Qual é o mistério? É as paredes da igreja? Não, é a presença dos outros, é o estímulo, é a comunhão que desce, é a unção que desce no meio do povo. É importante valorizar o que os outros têm para ministrar na vida da gente. Como eu não posso demorar, eu vou para Romanos 15, verso 7. Onde o apóstolo Paulo diz as seguintes palavras. Romanos 15, 7. Recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Não é suficiente Cristo nos receber. Presta atenção. Não é suficiente que só Deus me recebeu, mas o mundo inteiro, a igreja não me recebeu. Não é, isso aqui não é verdade. Se Cristo te recebeu, os outros têm que te receber também. Irmãos, a gente não, diga comigo, eu não posso ignorar ninguém. Presta atenção, vou falar mais uma vez. Se tem uma pessoa na igreja que você não pode falar com ela, acabou a igreja para você. Porque a igreja são todos. Recebei-vos uns aos outros, como Cristo nos recebeu. 1 Tessalonicenses 5, 11. Portanto, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. É Deus que está edificando aqui ou é a gente que está edificando? Presta atenção nisso aqui. O valor que nós temos na vida dos outros, o poder que nós temos na vida dos outros. Nós temos o poder de edificar o outro, nós temos o poder de exortar o outro, nós temos o poder de consolar o outro. Presta atenção, irmãos, Deus colocou tanta coisa na mão da gente para a gente fazer com as outras pessoas. Quando você ignora o culto, você não está ignorando só a presença de Deus, você está ignorando os irmãos que era suposto você estar ali para ministrar. Você está ignorando as pessoas que era suposto você ministrar nelas, transmitir para elas algum dom, alguma coisa de Deus em você, porque Deus colocou coisas uns nos outros para ministrar aos outros. Presta atenção, hoje eu quero enfatizar o trabalho da igreja, a nossa responsabilidade uns com os outros. Não é só Deus, aqui não vale um Deus, como é que é? Aqui não vale o provérbio, cada um por si. Isso não faz sentido na igreja. Na igreja não existe esse negócio de cada um por si. É todo mundo por todo mundo. Um por todos e todos por um. Os mosqueteiros, os 3 mosqueteiros. Esse é mais o sentido bíblico. A teologia é mais a dos 3 mosqueteiros. Quer dizer, a deles é a teologia bíblica. Presta atenção, vou ler de novo, 1 Tessalonicenses 5,11, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. Olhe para mim um minutinho, você não é suposto entrar na igreja, eu vou ensinar a crente a fazer culto, vou te ensinar a fazer culto, tá? Você não é suposto entrar aqui, cantar, orar, falar, não falar com ninguém, sair por aquela porta, não cumprimentar ninguém, isso não é culto. Culto não é só você e Deus. Não existe culto só você e Deus. Existe culto você e o irmão que está do teu lado. E todos eles que estão aqui estão junto no culto com você. E se você não puder incluir eles no culto, acabou o seu culto. Esse negócio de você vir na igreja e não fala com ninguém e não cumprimenta, que culto é esse? Que você não inclui os outros no culto que você faz para Deus. Presta atenção, crente, você não é suposto sentar do lado de um crente o culto inteiro e nem cumprimentar ele. Eu já sentei em igreja, eu tomei Santa Ceia, eu fiquei lá, ninguém me viu, eu sou um fantasma, eu entrei e saí, ninguém nunca me viu. Isso não é suposto acontecer numa igreja.
Como é que você adora o Deus que ama as pessoas e você ignora as pessoas? Pelo amor de Deus, tenha pelo menos a educação de cumprimentar o irmão, olhar para ele, falar com ele, sorrir para ele, falar: bom dia, irmão, seja bem-vindo, que bom que você veio aqui, que bom que você está do meu lado para adorar a Deus, por favor. Cuidado quando você sentar no banco, fica calado aí, cara fechado o culto inteiro, dizendo: estou cumprimentando, orando a Deus. Ei. Amados, nós vamos agora para Colossenses 3, o verso 16, porque esse Colossenses, ele é poderoso. Está no Tessalonicenses, é só voltar um pouquinho, tá? O Colossenses 3,16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria. Presta atenção. Ensinai-vos uns aos outros. Olha, presta atenção. Ensinai-vos uns aos outros. Admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Eu pergunto: nós temos ou não temos um ministério e uma obrigação com as pessoas na igreja? Alguém fala comigo: o meu culto não é só para Deus. Se você não inclui o irmão que está do lado, seu culto está faltando um pedaço. Seu culto está faltando uma parte. Deixa eu falar uma coisa: você não é suposto ignorar uma criança na igreja. Você não é suposto ignorar uma criança na igreja. Eu, como pastor da igreja, eu tenho muito cuidado com as crianças. Eu vejo as crianças chegarem para mim, e às vezes eu estou cercado de adultos querendo a minha atenção e precisando resolver problemas e situações, e eu vejo uma criança me rodeando, e ela: o senhor que é o pastor? O senhor que é o pastor? Eu falo: sim, meu filho, eu que sou o pastor, porque ele está atento, a criança está atento, quem é o pastor? E ele quer atenção. E Jesus diz: não impeçam de vir a mim os pequeninos, tá? Porque dos tais é o reino dos céus. O pastor não pode ignorar as crianças da igreja, mas muito menos você. Você tem uma palavra de encorajamento para uma criança na igreja? Você tem uma palavra de bênção para uma criança na igreja? Ou você, misericórdia, esse espirralinho fica correndo, você quer se livrar deles também? Presta atenção, presta atenção. Nós estamos lidando com seres humanos aqui. E nós podemos mudar a vida de um ser humano quando ele é criança, com uma palavra na vida dele, com uma palavra de bênção. Eu tenho muito cuidado quando uma criança escreve uma coisa, pinta um negócio e traz para mim. Eu tenho muito cuidado com isso. Como algumas crianças fizeram isso no meu aniversário, elas fizeram muitas coisas para trazer para mim. Eu guardo as coisas que as crianças me dão. Eu tenho coisas lá em casa que foram me dadas 20 anos atrás nessa igreja. Coisas que as crianças fizeram para mim. Vamos para... Nós estávamos em 1 Tessalonicenses, vamos ter que voltar lá. No capítulo 4, verso 18. E aqui é o 2 Tessalonicenses, quando está falando da... Não, é o primeiro mesmo, desculpa. O 1 Tessalonicenses 4, 18. Porque quando fala da vinda de Jesus, ele termina com essa palavra: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Não é o Espírito Santo que está consolando aqui. Na verdade, é o Espírito Santo, através de nós. Consolai-vos um... Alguém diz comigo: eu sou suposto consolar o irmão que está do meu lado. Eu queria te perguntar: você tem dado uma palavra para o irmão que está do teu lado? Especialmente aquele que você não conhece. Especialmente aquele que você não conhece. Quem gosta de receber uma palavra boa, levanta a mão. Você fala? Ou você só quer receber? Você fala também? Agora deixa eu explicar para você como que é a história de todos nós. Ninguém tem uma história que é só dele e não envolve ninguém. Como que é a sua história? Ninguém escreveu a sua vida sem o apoio e ajuda de ninguém.
Algumas pessoas foram contra nós. Quem teve pessoas contra você? Quem teve pessoas que não ajudaram você? Quem teve pessoas que lutaram contra você? Aí eu ia te perguntar o seguinte: é só esse tipo que você teve? Você teve um monte de gente que estendeu a mão para você, que te ajudou, que te tirou do buraco, que te botou para frente. Alguém dá graças a Deus por essas pessoas? Alguém fala assim: são mais os que me ajudaram do que os que lutaram contra mim. Já agradeceu a Deus por isso? Não. Eu vou te dar um momento para você agradecer agora. Você vai falar para Ele: ó Senhor, obrigado, porque mais foram os que me ajudaram do que os que lutaram. Ei, mais foram os que me ajudaram, me estimularam, me animaram, me encorajaram. Alguém abre a boca, porque se agradece a Deus não é olhando, não, é abrindo a boca. Se agradece a Deus é dizendo: obrigado, Jesus. Dá para dizer obrigado? Tem gente que está acostumada nem a dizer obrigado, fica só me olhando. Mais são os que são por nós do que os que são contra nós. Olha, cada um de nós só conseguiu chegar aqui por causa da ajuda de um monte de outras pessoas, tá? A começar por aquela que nos deu os primeiros banhos e trocou as fraldas. Gente, você já verificou quão dependente é um ser humano? E quanto todos nós vamos dever tudo à nossa mãe? Por favor, se tirasse só uma pessoa da nossa vida, presta atenção no que eu vou falar. Se tirasse só uma, tira só a mãe. E a mãe que eu falo aqui, não é só a que te deu a luz, é a que te deu banho, te cuidou, trocou as fraldas, colocou a roupa em você, carregou você, protegeu do frio, protegeu, levou no hospital. Eu estou falando de alguém que cuidou de você, alguém que protegeu a sua vida quando você era um bebê e você tinha tudo para não sobreviver. Se não fosse a mãe, nenhum de nós estaria aqui. Hoje não é o dia das mães, mas vai ser o dia das mães hoje. Alguém agradece a Deus pela sua mãe. Alguém agradece a Deus pela sua mãe. Se não fosse a mãe, quem quer realmente agradecer a Deus pela sua mãe nesse momento? Alguns não tiveram mãe, eu sei, mas alguém cuidou de você no lugar da mãe, se você não conheceu sua mãe biológica. Deixa eu falar uma palavra de honra para minha mãe. Eu sei que ela não está aqui, mas deixa eu falar uma palavra de honra para ela. A minha mãe, ela foi uma mulher de Deus, né? Eu nasci no lar cristão. Ela me ensinou a amar a Deus, mas ela me ensinou a cozinhar também. Ela me ensinou a limpar a casa. Ela me ensinou a lavar minha roupa. Minha mãe me ensinou a costurar. Minha mãe me ensinou a passar roupa. Presta atenção. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um dos sonhos que eu tinha era comprar uma máquina de costurar boa. Eu comprei ela alguns meses atrás, mas não tinha tempo para abrir. 2 semanas atrás eu abri minha máquina nova de costurar e comecei a remendar as roupas lá de casa, porque lá em casa eu sou alfaiate também. E aí eu lembrei da minha mãe. Sabe por que eu costuro? Porque a minha mãe me ensinou a costurar. Come on. O que sua mãe ensinou você a fazer? Pensa agora, nesse momento. Pensa nas coisas mínimas e nas coisas máximas, tudo que ela te ensinou a fazer. Talvez ela não te ensinou tudo porque ela não sabia tudo, mas o que ela te ensinou a fazer? Gente, a gente não pode ser quem a gente é sem as pessoas que passaram na nossa vida. É claro que eu não quero ignorar o pai, as coisas que os nossos pais nos ensinaram, tá? O carinho dos nossos pais, os homens, os pais que cuidaram da nossa família e que nos trouxeram até aqui, os homens na nossa vida. Quem quer agradecer a Deus pelos homens de honra que passaram na sua vida? Come on. Quantos homens foram homens de verdade em nossa vida? Às vezes não tinha um homem em casa como pai, mas teve um homem em algum lugar que foi um modelo de homem para você, que deu um dinheiro para você, que pagou sua comida, que sustentou você, que arcou com a responsabilidade, que foi homem. Quem quer agradecer a Deus com uma mão levantada pelo homem que Deus usou? Deus, obrigado. Deus, nós agradecemos pelas pessoas que tiveram em nossa vida
os homens e as mulheres em nossa vida. Deixe-me prosseguir, dizer para você que Deus não é um Deus individualista. Eu quero que você marque esse versículo na sua Bíblia, tá? Salmo 118, o verso 7. Eu sempre me lembro, tá? Desse verso. Eu sempre me lembro. Sabe por quê? Ele diz assim, Salmo 118, verso 7. O Senhor é por mim. Como que Ele é por mim? Entre aqueles que me ajudam. Tem alguém te ajudando? É o Senhor. Como é que Deus se manifesta na minha vida e na sua? Através das pessoas que Ele levantou para me ajudar. Come on. Através das pessoas que Ele levantou para me apoiar. Das pessoas que Ele levantou para ficar comigo quando todo mundo era contra mim. Quando os ventos sopravam, Deus levantou alguém. Presta atenção, quando o mundo se levanta, Deus levanta alguém. Quando o vento sopra, quando o diabo usa alguém, Deus também usa alguém para ficar do meu lado. E para dizer, você vai conseguir. Deus é comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os meus adversários. Agora eu queria levar você para o ministério da mutualidade na Bíblia. Aquela questão do uns aos outros. Vamos voltar em mais alguns versículos lá. Porque nós temos esse chama-se o ministério da mutualidade. Isso é, uns aos outros. Em João capítulo 13, o verso 34, o Evangelho de João, o capítulo 13, o verso 34, vem o primeiro mandamento uns aos outros. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Esse é o ministério da mutualidade. Sabe para que Deus colocou pessoas na nossa vida? Não foi para a gente falar mal delas, foi para nós amá-las, para nós amarmos essas pessoas. Pessoas em nossa vida são um presente de Deus que Deus vai cobrar. Quem diz isso comigo, por favor? Pessoas na minha vida são um presente de Deus que Deus vai me cobrar. Deixa eu explicar o que Deus vai cobrar. Deus vai cobrar a forma como você se relacionou com aquelas pessoas. Delas, Ele vai cobrar a forma que se relacionaram com você. Se foram justos com você, se foram amáveis com você, se foram irritados. Deus vai cobrar dela, mas Ele vai cobrar de você a forma como você se relacionou com ela. Esse aqui você ignorou, esse aqui você falou mal, esse aqui você não quis saber, esse aqui você era o preferido seu, esse aqui você... Deus vai cobrar o que nós fizemos com as pessoas. Sabia que as pessoas às vezes são o maior teste de Deus em nossa vida? Às vezes o maior teste de nossa vida não é o diabo. Às vezes o maior teste de nossa vida não somos nós, são as pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Vou colocar esse fulano aqui para ver como você reage com ela. Como você lida com isso, como você lida com aquilo. Tem gente que não é aprovado no teste das pessoas. E se você quer um ministério, então você quer ministério, mas você ministra a quem? Aos anjos? É para os anjos que você prega? Ou é para as pessoas? E você não passa no teste das pessoas? Você não tem paciência? Você não tem amor? Você não perdoa? Você não é misericordioso? Você não é longânimo? O que são essas coisas? O requerimento de Deus no nosso relacionamento com as outras pessoas. Um dos versículos mais fortes sobre isso, eu acho que ele vai estar ali, deixa eu seguir. Romanos capítulo 15, continua agora o ministério da mutualidade. O que nós temos que fazer uns com os outros? Romanos 15, verso 7, recebei-vos uns aos outros, como eu já tinha lido. Mas o verso 1 diz assim, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos, isso é, suportar uns aos outros. E no versículo 14 de Romanos 15 diz assim, eu da minha parte, irmãos meus, estou persuadido a respeito de vós, de que já está cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, capazes vocês mesmos de admoestar uns aos outros. O próximo texto é 1 Coríntios capítulo 12, o verso 25, e nós estamos indo para frente na Bíblia. 1 Coríntios 12, 25 diz assim, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns
dos outros. Nós somos supostos cuidar dos nossos irmãos. Presta atenção, irmãos. Faz sentido um membro da igreja estar passando fome? Não. Nós temos que dar comida para ele. Eu queria dar uma palavra pastoral aqui para a igreja. Às vezes o pastor não sabe de tudo que está acontecendo com todo mundo. Dá para entender? Que não dá para saber tudo que está acontecendo com todo mundo? Ou você tem essa ideia que eu sei tudo que está acontecendo com todo mundo? Então eu preciso da sua ajuda, porque se você sabe que alguém está passando necessidade e você não fala para mim, Deus vai cobrar de você. Porque se eu soubesse que tem uma pessoa na igreja passando necessidade, eu ia ajudar. Mas porque você não falou nada, eu não posso ajudar. É suposto, quando você sabe que tem um irmão na igreja passando necessidade, você deixar a liderança e saber, pastor, o irmão está passando isso, a irmã está doente, o outro está na prisão, está acontecendo isso, o irmão foi preso, aconteceu isso, e aí a gente vai cuidar uns dos outros. Porque a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, quem não cuida da sua família é pior do que os incrédulos. Antes de fazer evangelismo lá fora, vamos fazer evangelismo aqui dentro. Antes de dar a cesta básica lá fora, vamos cuidar de quem está aqui dentro. Essa é a nossa responsabilidade uns com os outros. Nós vamos agora para Gálatas 6, o verso 2. E o apóstolo Paulo diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Agora, eu queria juntar com esse versículo, só para você não ter a ideia errada, eu queria que você lesse o versículo 5 também. Porque no versículo 5 fala assim: porque cada um levará o seu próprio fardo. Então isso aqui ajuda a balancear. Porque levar as cargas uns dos outros, não quer dizer que agora a gente vai carregar tudo da vida da outra pessoa, e ela ter mais responsabilidade com ela mesma, e nós vamos ter que... Não é isso que a Bíblia está dizendo. Eu queria ajudar você a entender com uma ilustração do exército. Imagina um pelotão do exército indo para a guerra. O que eles têm que levar? Eles têm que levar os armamentos, eles têm que levar munição, alimento, um monte de coisa eles têm que levar. Essas são as cargas. Agora, o que cada soldado pessoalmente tem que levar? Sua bolsa. Algum soldado carrega a bolsa do outro? Esse é o fardo. Cada um leva o seu próprio fardo, porém as cargas do pelotão, todo mundo ajuda a carregar. Quem entendeu? Agora, se tem um soldado fraco, os outros fazem o quê? Pega um do lado, põe no braço, pega o outro e sai carregando. Se um soldado está ferido, a gente põe ele no colo e sai carregando. É assim ou não é? Então, esse é o ministério da mutualidade. Efésios 5, 21. Nós estamos em Gálatas, mais 3 páginas. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros. Presta atenção, nós não só ajudamos, nós nos colocamos debaixo uns dos outros. Nós nos sujeitamos, nós nos humilhamos uns para os outros. Vamos em frente. Colossenses 3, porque aqui tem vários versículos. 4 ou 5 páginas na frente, Colossenses 3, começando no verso 9, diz assim: não mentais uns aos outros, é a nossa obrigação. Versículo 13, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, que é o ministério da mutualidade. E o 16 que eu já li, a palavra de Cristo habita em vós, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros. Agora eu quero ir para Tiago 5,16, e esse é um dos versos que também nos fala do ministério da mutualidade. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Alguém fala comigo, por favor. Eu tenho um ministério com o meu irmão. Seu ministério não é só com Deus. Sua adoração não é só com Deus. Você tem que envolver o irmão. Ninguém consegue nada sozinho. Deus nos obrigou a depender de alguém. Deus nos obrigou a depender de um outro ser humano, porque Ele valoriza as pessoas e Ele não abre mão da comunhão entre elas. Por isso Deus não aceita briga, confusão
e pessoas sem estar em comunhão umas com as outras. Vamos ler o Salmo 133. Salmo 133. Ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Mas é só isso? É só bonitinho e agradável e fofinho e so cute? É só isso? Ah, não. É como o óleo precioso. Irmão, uma engrenagem sem óleo é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, desce sobre a gola das suas vestes, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os... Você não sabe, mas o monte Hermon é o monte em Israel que tem gelo, ele fica gelado, o pico do monte fica gelado, e no verão começa a derreter a neve, e a neve que desce do monte Hermon, ela começa a irrigar os vales secos da terra prometida, que é uma terra seca. Então o orvalho do Hermon é essa comunhão na igreja. Deus não pode trabalhar sem a comunhão na igreja. É como o orvalho de Hermon que desce os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção. Onde é que o Senhor ordenou a bênção? Na comunhão uns dos outros. Eu ia até falar assim: engolir Deus é fácil, engolir o irmão não é. Se eu fosse falar assim, né? Engolir Deus é fácil, engolir o irmão não é. Aí fala comigo assim: tem que engolir os dois. Eu te pergunto, Deus nos deu opção aqui? Ele nos deu alguma opção? Ele botou esses irmãos na vida da gente e falou: se vira. Pede graça, pede misericórdia, pede amor, mas bebe todo mundo, engole todo mundo com gratidão. Essa é a igreja de Jesus. Essa é a igreja de Jesus. Porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Agora vamos falar do culto que Deus não aceita. E tem gente... eu queria, antes de ler o versículo agora, que é Mateus 5, 23, 24, antes de ler o versículo, eu queria perguntar os amantes do futebol aqui, ou pelo menos os que entendem o que é futebol. Eu queria fazer só uma pergunta para os que entendem de futebol. Quando o juiz, eu não sei o que ele faz, porque eu acho que o que menos entende de futebol que sou eu. Como é que ele apita ou ele levanta um cartão quando o jogador vai fazer uma jogada, vai jogar e não está valendo mais, porque tem que cobrar uma falta antes? O juiz ele dá algum sinal dizendo assim: essa jogada não vai valer. O que ele faz? É um apito? Calma, gente, vocês que gostam de futebol, falam. Ele apita e faz um gesto que não vai valer, alright? Mas o jogador fala: mas eu quero fazer o gol assim mesmo, mas não quer. Ainda toma amarelo, porque fez o jogo. Já apitou para parar, não parou, ainda toma um amarelo. Mas tem crente que está fazendo o culto no amarelo há 50 anos. Está achando que a jogada está valendo e não está valendo. Está aqui, Mateus 5, 23. Lê lá. Diz assim: se estiveres apresentando a tua oferta no altar, isso é, se você vai fazer o gol, mas te lembrares que o teu irmão, se não tivesse esse tal desse irmão na minha vida, meu Deus, mas tem esse tal desse irmão, como eu queria que tivesse só Deus na minha vida, mas tem esse tal desse irmão. E te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, em outras palavras, cartão amarelo, não vai valer. Vou dar o dízimo anyway, não vai valer. Vou fazer o jejum anyway, não vai valer. Vou pregar, não vai valer. Vou levantar a igreja, não vai valer. O que tem de gente fazendo gol que não está valendo. Se te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta. Gente, Deus parou o jogo ou não parou aqui? Parou ou não parou? O cara veio entregar a oferta, mas o dízimo é grande, Senhor, e a igreja está precisando. Deus falou: Arão quer, deixa o cheque aí.
Mas tem que pagar o aluguel amanhã, a igreja vai perder o prédio amanhã, porque... Deixa o dinheiro aí. Eu não quero saber se vai perder prédio. Eu quero saber que tu está com raiva de alguém, que eu morri por ele, derramei meu sangue por ele, eu amo ele, e tu não engole ele. Por que tu não engole ele? Gente, o que está entendendo a palavra do Senhor aqui? Alguém fala assim, Senhor, misericórdia, Jesus, me ajuda. Eu não posso fazer gol que não vai valer. Deixa no altar, vai primeiro, reconcilia com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Deixa eu seguir adiante. Eu quero falar sobre quando Deus quer abençoar um projeto no meio do ser humano, a primeira coisa que Deus faz é ajuntar o ser humano. Deus não abençoa projeto com o ser humano separado. Eu queria perguntar aqui, quem faz um bolo? Quem faz bolo aqui? Quem consegue fazer um bolo sem misturar os ovos? Quem consegue fazer um bolo sem misturar manteiga? É assim, o bolo é assim, o trigo está aqui, aí o ovo está do lado de fora e a manteiga está ali. E o bolo vai ter que sair. Eu te pergunto, como é que esse bolo vai sair? Sem você misturar os ingredientes. Eu queria dizer para você que antes de Deus abençoar qualquer coisa, qualquer projeto, primeiro Ele mistura as pessoas. Nós vamos ler Ezequiel, capítulo 37, que é o capítulo do Vale de Ossos Secos. Quem lembra? Que o Senhor perguntou para Ezequiel, você acha que podem viver esses ossos? Eu vou te dar uma das respostas que Ezequiel podia ter dado para Deus. E a resposta podia ser bem assim, o negócio é o seguinte, Senhor, do jeito que os ossos estão, não vai viver nada, mas se o Senhor ajuntar eles... Eu quero perguntar a vocês aqui, qual foi a primeira providência de Deus com aquele vale de ossos secos? Foi botar vida nos ossos? Porque tem um processo aqui, presta atenção, tem um processo aqui, nós vamos ler a partir do versículo 7, porque ele falou que era para profetizar. Então ele diz assim, eu profetizei como me deu ordem, e presta atenção, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e era ruído de quê? Um reboliço, e os ossos, o que aconteceu com os ossos? Cada um se juntou ao seu osso. Presta atenção, não tinha carne ainda, não tinha nervo ainda, não tinha pele ainda, muito menos vida. Enquanto você não se ajuntar, onde Deus mandou você se ajuntar, Deus não vai fazer nenhuma outra parte do processo. Porque Deus é o padeiro que ajunta os ingredientes primeiro. Ele vai levantar um exército, mas primeiro ele tem que ajuntar ele. Você gosta de ficar separadinho? Você gosta de ser individual? Então fica lá, porque não vai acontecer nada enquanto você está separado, enquanto você está desunido, enquanto você está no seu cantinho, enquanto você está lá na sua independência, não há ação de Deus, enquanto você não se misturar. Imagina se o ovo se recusa a se misturar com o trigo, e o leite diz que não vai aceitar o açúcar, eu não quero ser adoçado por você, e a manteiga diz, eu não vou derreter no meio de vocês, não vai ter bolo. Não vai ter bolo. Ou a gente se mistura para Deus fazer o bolo. Quem entendeu o que o Espírito de Deus está falando? Nós vamos orar nesse momento. Antes de continuar a palavra, nós vamos orar nesse momento. E a palavra é, onde você está, diz, me mistura, Senhor. Me mistura, Senhor. Me mistura nessa pote, nessa sopa. Me mistura aí, Senhor. Me mistura nesse purê de batata. Me mistura, igual eu falei, não tem batatinha separada aqui. Você tem que ser descascado, amassado e virado um purê. Não existe batatinha. Alguém levanta a mão aí, por favor. Fecha os olhos, não olha para mim. E todo mundo começa a orar. E dizer, Senhor, me tira do meu individualismo. Come on, ora, pede. Me tira do meu individualismo. Eu gosto de ficar sozinho, no meu cantinho. Me tira do meu individualismo. Eu fui criado para me misturar. Eu fui salvo para misturar. Eu fui salvo para ficar no meio. Eu fui salvo para estar junto com os outros. Senhor, me ajunta. Eu não quero te dar trabalho. Eu quero estar no meio dos teus ingredientes. Me ajunta os ossos primeiro. Deixa eu terminar de ler.
E olhei e vieram os nervos. Quando os ossos se ajuntam, vêm os nervos. E sabe o que os nervos fazem? Eles trazem de volta a sensibilidade espiritual. A igreja que tem sensibilidade espiritual é a igreja unida. É a igreja em que os ossos estão cada um no seu lugar. E aí diz assim, estendeu a carne em cima deles, mas não havia vida. Então diz, profetiza, e veio, e profetizei, e veio o fôlego de vida. Vem dos 4 ventos, ó fôlego de vida, e profetizei, e entrou neles o Espírito, se colocaram de pé e viveram. Deus não faz um projeto antes de ajuntar. Então o que Deus faz? Ele fica esperando o povo se misturar. Não quer se unir não? Então eu vou ficar esperando. Não vai vir avivamento, não vai vir cura, não vai vir casamento, porque você não tem relação com outras pessoas. Você quer bênção financeira, mas você não gosta do fulano, você não quer se ajuntar não, você não quer se unir não, as portas vão ficar fechadas para você, até você se misturar com os outros. Deus está falando com alguém aqui. Tem gente que está pedindo bênção e não sabe que o problema está nos relacionamentos. A bênção é financeira, mas ele acha que eu estou dando dízimo, eu estou dando a minha oferta, por que não vem a bênção financeira? Porque o problema não está no dízimo, na oferta, está na língua. Você afasta as pessoas de você, você fere as pessoas, você não inclui as pessoas, você não tem a sabedoria dos relacionamentos. Deus é um Deus de relacionamentos. A igreja é um lugar de relacionamento, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Não vai dar para terminar a palavra. Eu queria dizer para você que quando Deus quer parar um projeto, Ele não permite a união. Rapidinho, Gênesis 11, a Torre de Babel. O que acontecia ali? Deus falou, eu não quero esse projeto. Eu não quero esse projeto. Quando Deus não quer um projeto, o que Ele faz? Ele não permite os ingredientes se ajuntarem. E aqui está uma dica para todas as pessoas da igreja. Se na sua empresa as coisas não estão ajuntando, as pessoas que estão lá, é porque se Deus não permitiu as coisas ajuntarem, é porque tem que trocar gente, tem que trocar pessoas. Tem que trocar situações. Deus espera alguns sair e outros, Deus espera, sabe como? Deus precisa juntar os ingredientes certos para poder fazer o bolo certo. Quem está entendendo o que o Espírito de Deus está falando aqui? Agora, você sabe que às vezes a gente quer incluir todo mundo? A gente quer incluir todo mundo, quem presta, quem não presta, quem está bom, quem não está. A gente quer botar tudo no tacho e Deus falou, eu não vou juntar isso, não vou. Meu espírito não está nesse negócio. Então, eu não vou permitir a união, porque eu não quero esse projeto desse jeito. Gente, Gênesis 11, toda a terra tinha uma língua só, e um idioma só. E quando chegou no verso 6, ele diz assim, o povo é um só, e todos têm uma só língua. Isso que começam a fazer, não haverá nenhuma restrição para tudo que intentarem fazer. Quando Deus quer que um projeto aconteça, Ele une o povo. É incrível como aquela multidão, que nem que seja para cumprir o propósito de Jesus, porque a multidão gritava, crucifica Ele! Todos gritavam a uma só voz. Eram os mesmos que tinham gritado, Hosana ao que, bendito o rei, 7 dias antes eles gritavam, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Por que naquela vez porque Deus ajuntou o povo, era o mesmo Espírito, só que agora o mesmo Espírito ajuntava o povo também, para cumprir o propósito de Deus. Eu queria falar com as famílias aqui, você quer uma bênção no casamento? Se ajunta. Eu queria falar aos maridos e mulheres, você quer uma bênção no casamento? Para com a briga. Você quer que Deus abençoe o casamento? Não queira ser o certo, queira ser a pessoa feliz, é aquela que se mistura, aquela que se ajunta. Senhor, me ajuda a terminar. Bem, deixa eu ler rapidamente com você o maior pecado que um ser humano pode cometer, em Tiago 2, que é o pecado da indiferença, que é você fazer acepção de pessoas. E eu só vou ler por causa do tempo. Então, Tiago 2, o versículo 1 a 5 diz:
Irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo, traje esplêndido, e entrar algum pobre com traje sórdido, e vocês atentarem para o que tem traje esplêndido, lhe disserdes, senta-te aqui no lugar de honra, mas disserdes ao pobre, fica em pé, ou senta-te abaixo do estrado dos meus pés, não fazeis então distinção entre vós mesmos? E não vos tornar juízes, movidos de maus pensamentos? Ora, meus amados irmãos, não escolheu Deus as coisas pobres do mundo para fazê-los ricos na fé, e os herdeiros de Deus, do reino que prometeu aos que o amam? O verso 9 diz, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Deus não aceita você fazer acepção de pessoas. Quem entendeu o que eu falei? Se chegasse um mendigo e sentasse em algum banco da igreja, com aquele mau cheiro, a maioria das igrejas ia chamar os diáconos para tirar ele dali. E a gente tem que ter cuidado para não fazer, porque quando você faz acepção de pessoas, e aqui eu não vou te falar do mendigo, eu vou falar daquela pessoa que você não consegue engolir. Sabe qual é? Lembrou dela? Sabe qual é? Aquela. Sabe o que ela é? A união com ela é a porta da bênção. A união com aquela pessoa é o que Deus está esperando, a concordância que Deus está esperando para poder liberar uma bênção na nossa vida. Agora fala para mim, irmãos, todos vocês que estão olhando para mim, é da nossa cabeça ou não é que nós queremos que Deus abençoe com a gente, com os nossos problemas de relacionamento? Nós queremos ou não queremos que Deus abençoe sem a gente perdoar, sem a gente incluir as pessoas? É ou não é normal da nossa cabeça? Deus não mudou. Quando a gente está aqui no altar, e a gente está chorando, e a gente está buscando a bênção, e a gente veio receber, Deus está falando, tá, mas e o fulano? Tá, mas e aquela pessoa? Então assim, eu queria dizer, por que a gente deseja Feliz Natal para alguém? Por que a gente fala Feliz Aniversário para alguém? Alguém já pensou nisso? Por que a gente tem que dizer Feliz Páscoa para alguém? Bom dia. Por que a gente deseja um bom dia? Porque o ser humano foi feito para abençoar o outro todo dia, toda hora. A pessoa dá um espirro, o que é que você fala? Tudo nos nossos relacionamentos é para nós abençoarmos uns aos outros. Presta atenção, a nossa boca tem que estar aberta o tempo todo para valorizar essas pessoas que estão do nosso lado e nós abençoarmos uns aos outros. Por que os pais têm que abençoar os filhos? Porque sem a bênção dos pais, ele não vai. Por que os filhos pediam a bênção aos pais, pelo menos na nossa geração? Porque o pai tem que abrir a boca e abençoar. Nossos propósitos estão interligados uns com os outros. Tá? Então eu vou ler Romanos 12, 14. Eu vou terminar, irmãos, por causa do horário, tá? Eu sei que essas aulas, elas vão muito longe, mas Romanos 12, 14 diz assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Porque quando você não abençoa alguém, você luta contra o propósito na vida daquela pessoa. Vou ler o último versículo, eu quero que seja o último mesmo, que é esse principal aqui. Mateus 18, verso 19 diz assim: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa. Por que é que Jesus só vai fazer alguma coisa na terra quando as pessoas concordam? Porque Deus não faz nada com uma pessoa só. Existe uma lei bíblica que é a lei das duas testemunhas. Não sei se você já leu isso na Bíblia. Desde o Velho Testamento até Paulo repete: pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é confirmada. Por que é que o céu precisa que 2 seres humanos falem a mesma coisa para que o céu possa agir? Porque Deus não faz nada na vida de uma pessoa, ela sozinha.
o nosso propósito depende das outras pessoas em nossa vida. Eu queria que você viesse ao altar para nós orarmos essa noite. Que prazer estar aqui nessa noite, mais uma vez, recebendo uma bênção do Senhor. E hoje é a bênção da comunhão. Hoje nós vamos orar sobre as pessoas que estão em nossa vida. A primeira oração que nós vamos fazer nesse altar é: Senhor, obrigado pelas pessoas que estão na minha vida. Então você pode começar a agradecer ao Senhor aí, por todas as pessoas que Deus trouxe para a sua e para a minha vida. Deus, nesse altar nós damos graças por todo aquele que o Senhor ajudou para confirmar o teu propósito e para me trazer até aqui. Eu quero celebrar cada pessoa, cada voz. Eu quero abençoar cada voz, cada pessoa que foi usada pelo Senhor para nos abençoar até aqui. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Chega mais pertinho do altar, os irmãos estão na frente, para dar mais espaço ali para os irmãos que estão atrás. Alguém celebra o Senhor. Alguém celebra o Senhor. Alguém celebra o Senhor. Alguém celebra o Senhor. Deus, obrigado pelos amigos que o Senhor nos deu, né? Pelas pessoas que o Senhor nos deu em nossa vida, que se tornaram a voz do Senhor para confirmar os propósitos do Senhor em nossa vida. Todo aquele que me abençoou, todo aquele que me ajudou, todo aquele que acreditou em mim, todo aquele que me ensinou, todo aquele que foi usado como uma bênção do Senhor para cumprir o propósito. Nós vamos agora também pedir perdão ao Senhor pelas pessoas que talvez nós não ajudamos, pelas pessoas que nós deixamos de ajudar, os propósitos que nós não soubemos confirmar na vida das pessoas. Você diz para Deus: Senhor, eu quero ser uma bênção na vida do outro, eu quero ser uma voz do Senhor na vida do outro, eu quero graça para perdoar, para amar, para ajudar, tolerar. Eu quero graça para, como foi falado, Senhor, engolir o meu irmão, isso é, levar ele comigo, na minha adoração, na minha vida com o Senhor. Eu quero abençoar você nessa manhã, nessa noite, os seus relacionamentos. Eu quero abençoar os relacionamentos nessa noite, que as pessoas continuem em nossa vida e nós precisamos continuar nos relacionando com elas. Amanhã, hoje, a semana, eu abençoo agora os relacionamentos. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos. Eu te agradeço pelos nossos relacionamentos, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos terminar dando as mãos nesse lugar. Nós vamos dar as mãos só como sinal de unidade, dizer que nós recebemos uns aos outros. Nós vamos abençoar uns aos outros nesse momento. Dizer: Senhor, em nome de Jesus, essa mão que eu estou pegando agora, venha uma bênção, venha uma unidade nesta casa, venha uma aceitação plena. Nós possamos aceitar uns aos outros, amar uns aos outros, ser pacientes, misericordiosos, longânimos, Senhor, e conseguir pela Tua graça, pelo Teu sangue, perdoar as falhas uns dos outros, sermos amorosos, falar a verdade em amor e ter um relacionamento, Senhor, em que inclui todo mundo, que nós incluímos todo mundo, que nós não deixamos ninguém de fora, porque todos são importantes, todos são preciosos para o Senhor. Senhor, eu abençoo agora a igreja do Senhor. Eu abençoo a nossa unidade, eu abençoo a nossa comunhão. Eu abençoo a nossa comunhão nessa noite. Eu declaro a glória do Senhor no nosso meio. Eu declaro que o bolo está sendo misturado pelo Senhor, que não vai ficar nenhum ingrediente de fora. Eu declaro que o Espírito de Deus move e une, ajunta os ossos. O verdadeiro padeiro, o padeiro celestial.
Yes, 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 yes. Ajunta os ingredientes, ajunta os ossos. Junta a estrutura que tu queres usar no projeto. Ajunta a estrutura que tu queres ajuntar e realiza o teu projeto. Faz o teu bolo, Senhor. Eis-nos aqui, faz o teu bolo, faz o teu bolo. Yes, 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 yes. Faz o teu bolo na igreja. Eu abençoo o bolo do Senhor. Eu abençoo o bolo do Senhor essa noite. Obrigado. 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 Obrigado, obrigado. Eu queria que você orasse só pelos relacionamentos da família agora. Nós vamos orar pela nossa família. Eu quero que você peça agora toda inimizade na família, toda inimizade contra pai, mãe, filho, marido, esposa. Nós clamamos agora. Deus, traz uma unidade à nossa família. Traz uma unidade. Senhor, traz uma unidade em nossa família. Senhor, traz uma unidade completa. Senhor, que a gente se misture de coração, não só de aparência, Senhor, de coração. Que a gente esteja em acordo uns com os outros. Profundo acordo, Senhor, comunhão plena. Para que nós possamos funcionar como uma família misturada, uma família que é uma só. Um pensamento, um coração, uma visão. Eu abençoo a minha família, eu abençoo cada família, Senhor, cada casamento, cada pessoa, Deus, que faz parte de uma família agora. Tira as inimizades agora, Senhor. Tira agora, Senhor, aquelas coisas que dificultam os relacionamentos. Cura as famílias agora. Eu declaro o sangue de Jesus agora, curando os relacionamentos da família. Curando os relacionamentos da família. Abençoamos uns aos outros agora no seio da família. Seja restaurada a comunhão da família. Seja restaurado os relacionamentos familiares. Se você precisa pedir perdão a alguém, peça. Pedir perdão ao marido, pedir perdão à esposa, pedir perdão ao filho, pedir perdão ao pai. Peça perdão. Una-se. É na unidade que vai vir a bênção. Se a família está quebrada, não vai vir uma bênção. Se você quer uma bênção, é a unidade primeiro. Eu proclamo a unidade na família agora. O poder do sangue de Jesus. Vem a unidade agora, vem. Vem a unidade do Senhor. Vem a união do Senhor na família. Na família, vem a cura do Senhor. Vem a cura do Senhor. Yes. Vem a cura em nossos relacionamentos. Deus nos chamou para incluir todas as pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja. Louvado seja. Louvado seja. Louvado seja. Queria pedir a você que, quando você vier ao culto, não ignore as pessoas que estão do seu lado. Não saia da igreja sem cumprimentar alguém. Não vai saindo, passando pelas pessoas sem isso. Você não pode fazer isso. Você deve ao seu irmão. Você veio ao culto ministrar para o outro, não só ministrar para Deus. Então, não ignore uma pessoa na igreja. Ela é importante, ela é preciosa demais para Deus. Entende? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Vou declarar a bênção do seu Pai. Eu declaro que a graça do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito permanece com o teu povo nessa terça-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Louvado seja. Louvado seja.